Olá, meu nome é José Alberto Coretti. Hoje vamos falar da instalação da linha FY300. A precisão global da medição e do controle depende de muitas variáveis. Embora o posicionador tenha um desempenho de alto nível, uma instalação adequada é necessária para aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos. De todos os fatores que podem afetar a precisão do posicionador, as condições ambientais são as mais difíceis de controlar. Entretanto, há maneiras de se reduzir os efeitos da temperatura, umidade e vibração. Em relação à temperatura, a série FY300 possui em seu circuito um sensor para compensação das variações de temperaturas. No entanto, o efeito da variação de temperatura é minimizado devido a essa característica. Os efeitos provocados pela variação de temperatura podem ser minimizados, montando-se o posicionador em áreas protegidas de mudanças ambientais. O posicionador deve ser instalado de forma a evitar ao máximo a exposição direta aos raios solares em ambientes quentes. Evite a instalação próxima de linhas ou vasos com altas temperaturas. Use isolação térmica para proteger o posicionador de fontes externas de calor, se for necessário. Se necessário para a situação de altas temperaturas no processo, recomenda-se o uso do RAW remoto nesses casos. Com relação à vibração, embora o posicionador seja praticamente insensível às vibrações, deve-se ser evitado a montagem próximos a bombas, turbinas ou outros equipamentos que gerem vibrações excessivas. Caso não seja possível, pode-se optar pelo uso do RAW remoto. Com relação à umidade, a umidade é inimigo dos circuitos eletrônicos, então temos que tomar muito cuidado. Em áreas com altos índices de umidade relativa, deve-se certificar-se da correta colocação dos anéis de vedação das tampas da carcaça. As tampas devem ser completamente fechadas manualmente até que o O-ring seja comprimido. Evite usar ferramentas nessa operação. Procure não retirar as tampas em campo, pois a cada abertura aumenta-se a probabilidade de se introduzir umidade nos circuitos. É importante manter as tampas fechadas, pois a cada vez que elas são removidas, o meio corrosivo pode atacar as roscas da carcaça, pois nessa parte não existe a proteção da pintura. Use fitas de teflon ou vedante similar nas conexões elétricas para evitar a penetração de umidade. É recomendado usar um par trançado, 22 AWG ou maior. Evitar passar a fiação próximo de cabos de alta tensão ou máquinas de solda. O FY ele é protegido contra polaridade invertida e tensão DC de até 60 volts, sem danos. É recomendado aterrar a blindagem dos cabos blindados somente a um ponto. O ponto não aterrado deve ser
cuidadosamente isolado. O FY tem uma impedância equivalente a 550 ohms. Certifique-se de que a saída analógica do seu controlador forneça um sinal posicionador com uma queda de voltagem de 11 volts para cada posicionador. Se você tiver dois posicionadores trabalhando em split range, a impedância resultante será de 1.100 ohms. Portanto, a saída do controlador deve ser capaz de suportar uma queda de voltagem de 22 volts. Em áreas perigosas, que exigem equipamentos à prova de explosão, as tampas devem ser apertadas no mínimo com 7 voltas. Verifique a correta instalação do seu eletroduto para evitar a penetração de água ou substâncias no interior da carcaça que possa causar um problema de mau funcionamento do seu posicionador. Observe aqui a instalação correta. Trabalhem com um sistema de sifão, se for necessário, para você ter uma instalação bem feita. E evite esse tipo de instalação quando você tem um eletroduto voltado para cima. Esse cabo deve ser bem dimensionado, de acordo com a bitola do seu fio. Veja um exemplo aqui de um prensa-cabo mal dimensionado. Evite a utilização de fita isolante para corrigir o defeito do dimensionamento do prensa-cabo. Veja nessa outra instalação um furo na mangueira para a passagem do cabeamento para drenar a água. Completamente errado. Veja novamente essa instalação com o furo na mangueira. Veja essa outra instalação que, para proteger o posicionador, foi colocado um plástico. O acúmulo aí de condensado vai criar umidade e poderá estragar o seu posicionador. O seu posicionador, ele vem com esse rótulo. Atenção, redução da vida útil e perda da garantia. O ar de alimentação para esse equipamento deve ser livre de sujeira, óleo ou água. Caso esse requisito não seja atendido, a vida útil do equipamento será reduzida, aumentando a possibilidade de falha e não estará coberto pela garantia do equipamento. Então, tome muito cuidado. O suprimento de ar para o posicionador deve ser um ar de instrumentação puro, ou seja, seco, limpo, não corrosivo. A referência da ISA, Associação Americana de Instrumentação, que fala sobre a qualidade do ar exigido aí para as instalações de instrumentação em indústrias. Veja nessa instalação a quantidade de óleo que existe aí no filtro. O filtro deve ser purgado de vez em quando. Veja aqui a sujeira e a quantidade de óleo nessa mesma aplicação. O FY tem ao todo 5 orifícios de exaustão, providos de filtros, para evitar a entrada de sujeira. É importante que essas saídas não sejam obstruídas ou bloqueadas, pois o ar deve ser
deve circular livremente, deve ser livre para sair desses filtros. Em caso de pintura do bloco do posicionador, remover os filtros para evitar uma obstrução com tinta. Os orifícios devem ser inspecionados regularmente para garantir que não estão obstruídos. Veja nessa instalação, o posicionador foi pintado e foi pintado também as exaustões. Com isso, o posicionador parou de funcionar. Aqui foi instalado um plástico envolvendo o posicionador. Isso vai criar umidade e um cabo amarrado ao ímã, ou seja, esse ímã vai ter aí uma certa dificuldade para ele se movimentar. Nessa instalação, estamos vendo aí um excesso de sujeira e um plástico, teoricamente, para proteger o posicionador. Nunca exceder a pressão máxima do atuador. Use selantes nas roscas. Selantes como fita Teflon devem ser evitados, para que não cause a entrada de fragmentos no interior do posicionador e a eventual obstrução das partes internas. Então, dê preferência para a utilização de selantes líquidos. Verifique se o suporte não está obstruindo as saídas de exaustão do posicionador. Isso causará um mau funcionamento do posicionador. Verifique se a linha de ar de alimentação está purgada antes de conectá-la no posicionador. Verifique se a câmara de pressão do atuador não está com água ou óleo no seu interior. Quando o posicionador está sem alimentação elétrica, a saída 1 sempre deve estar sem pressão. A pressão de alimentação de ar deve estar entre 20 psi e 100 psi, ou seja, 1,4 bar a 7 bar. O filtro regulador deve ser indicado para se conseguir as condições de qualidade e pressão do ar de alimentação. Não remova ou desmonte o posicionador pressurizado. Retire a energia e circuitos pneumáticos antes do serviço ou manutenção. Durante o auto setup ou calibração manual, que necessite uma movimentação do atuador para as posições aberta ou fechada, certifique-se que esta operação não irá causar nenhum perigo às pessoas ou ao processo. Sem essa preocupação, pode-se causar sérios riscos e danos. Sempre avise o operador das operações que você for fazer. Novamente, a posição de segurança para o posicionador sem energia. Nós temos a saída 1 em 0 de pressão e a saída 2 com a pressão de alimentação. Para atuadores simples ação, nós temos aí a saída 1 deve ser conectada ao atuador e a saída 2 deve estar tampada. Para instalar as conexões pneumáticas e ter a opção de, na falha, fechar a válvula, você deve ligar a saída 1 no abre
e a saída 2 no fecha, se for um atuador de duplação. Se quiser na falha abre, você deve inverter as saídas. A saída 1 no fecha e a saída 2 no abre. Assim você terá a opção aí de, na falha, né, segurança, a válvula abre. Se for simples ação, você fecha a saída 2 e liga a saída 1 no abre do atuador, se for de simples ação. Então, na falha, como é retorno por mola, ele fecha. Na instalação de simples ação, se na falha você quer que abra o atuador, abre a válvula, você tampa a saída 2 e a saída 1 você liga no fecha do atuador. A carcaça do posicionador, ela gira, existe um parafuso para travar esse giro e a tampa também existe uma trava para você travar a tampa. O giro da carcaça é mais ou menos 90 graus em relação ao transdutor. Existe também na instalação a possibilidade de girar o display. Você abre a tampa, solta os parafusos e gira o display na posição melhor de acordo com a instalação do posicionador. O display do posicionador indica para nós a opção de multidrop, quando você está usando mais de um posicionador na rede, hard. Indica também saída constante, indica a possibilidade aqui de ajustes, né, para cima ou para baixo, um campo que indica a unidade e um campo que indica o valor e também a unidade em porcentagem. Em uma instalação multidrop, onde você tem aí transmissores e tem também os controladores, você pode configurar o posicionador com endereço de rede, sendo que conseguimos colocar até 32 equipamentos na rede hard. Vamos falar agora do atuador linear, a montagem do suporte. O suporte linear deve ser preso no ioque da válvula. Ele possui uma garra onde você consegue fixar no ioque da válvula o suporte para poder fixar o posicionador. Se o ioque da válvula for um pilar, o suporte vai ter um grampo em U para fixar o suporte e, consequentemente, prender aí o posicionador. Aqui mostra esse grampo em U para você fixar o suporte. Existe também um suporte para você prender no eixo da válvula o ímã. Então você prende esse suporte e depois fixa com parafuso o ímã nesse suporte. Montagem do suporte para o atuador rotativo. O suporte universal, né? Você pode prender aí no posicionador. Para os suportes mais comuns, nós temos aí 80 milímetros de distância entre as duas roscas. Para os suportes grandes, nós temos aí 120 milímetros de distância. Aqui mostra o procedimento para instalação.
Primeiro monte as sapatas através das roscas do atuador. Não aperte os parafusos totalmente. Monte o suporte do ímã no eixo do atuador e aperte o parafuso. Depois, na sequência, monte o ímã no suporte do ímã. Não aperte totalmente, permitindo a rotação do ímã. Depois, monte o suporte no posicionador, como indicado, e use um centralizador para você poder centralizar o ímã com relação ao suporte. Em seguida, aperte os parafusos das sapatas para prendê-las ao atuador. Aperte os parafusos do suporte do posicionador para fixar as sapatas. Em seguida, remova o dispositivo centralizador e aperte o posicionador no suporte. Alimente o atuador com pressão equivalente ao meio do curso, em 50%, e verifique se a seta do posicionador está batendo com a seta do ímã. Isso é importante na hora de fazer o auto setup. Então, nós temos aí, monte o ímã no eixo do atuador, usando o suporte do ímã. Monte o posicionador no yoke do atuador, usando o suporte do posicionador. Usando o ar diretamente no atuador, coloque o atuador em 50%. Use aí as plaquetas que indicam o curso da válvula como referência. A seta gravada do ímã deve estar coincidindo com a seta gravada no posicionador, quando a válvula está na metade do curso. A distância entre o posicionador e o ímã é de aproximadamente 2 a 4 milímetros. O sensor Hall deve estar envolvendo o ímã. E verifique se o movimento do ímã não está interferindo com o posicionador. Veja na figura que a seta do posicionador deve bater em 50% do curso da válvula com a seta do ímã. Rotativo, acerte a posição da seta do posicionador com a seta do ímã e termine a fixação aí do ímã. Vamos configurar agora a partida do nosso posicionador. Primeira coisa, escolha aí o tipo do atuador, se ele é rotativo ou se ele é linear, juntamente com a ação direta ou reversa. Então aqui a gente consegue, no nosso configurador, no tablet, verificar aqui a opção de rotativo ou linear. Depois, em seguida, configure se ele é ar para abrir ou ar para fechar. E depois, escolha aí a característica de vazão. Se é linear, igual a porcentagem ou hiperbólica. A maioria das válvulas, nós configuramos aí o modo linear. Aqui nós mostramos a caracterização da válvula linear, O sinal que ele recebe é igual ao sinal de abertura. A hiperbólica, a gente tem uma característica que a ação do posicionador, a abertura da válvula começa rápido e termina lenta. E a igual porcentagem, nós começamos aí começa lento e termina com a abertura rápida da válvula. Então, dependendo da
aplicação que você tem da sua necessidade, você pode configurar no posicionador a caracterização aí da vazão. Depois, na sequência, você deve configurar uma sintonia para o seu PI, né? O KP e o TR. Então, dependendo do tamanho do atuador e o tempo de resposta que você precisa, né? É possível alterar, né, esses dois parâmetros. Tem que tomar cuidado para você não ter oscilações. Então, a dica é a seguinte: para atuador pequeno, até 40 polegadas cúbicas, o KP é baixo, menor que 10. Para atuadores grandes, né, maior que 40 polegadas, nós temos um KP aí maior que 10. Se você necessita de uma resposta rápida, o TR, tá, tem que ser menor que 8. Se você necessita de uma resposta lenta, você vai ter um TR maior que 8. Sempre teste o posicionador e veja se ele não está oscilando, se ele consegue chegar no valor de set point sem oscilação. Se ele estiver oscilando, você deve aumentar ou diminuir a sua TR ou o seu KP. Depois de configurado essas características, você tem que fazer o setup, que é a calibração automática do curso do atuador. Então, vá até o menu de configuração e clique na opção Auto Setup. Uma observação, né? Sempre que mudar a montagem do ímã ou do posicionador, você deve aí refazer o setup. Depois, você pode também, se possível, né, se você quiser, amortecer a velocidade de resposta da válvula, que varia de 1 a 60 segundos. Você pode configurar aqui o tempo de fechamento e o tempo de abertura que você necessita. No caso de necessidade de configuração do Split Range, ou outro valor de 0 a 100%, você deve modificar através da opção Low Position e Up Position que tem aqui no configurador. Quando o Auto Setup é iniciado, o posicionador procura automaticamente e confere as posições totalmente aberta e totalmente fechada. Os seguintes passos são realizados pelo posicionador durante o processo de setup. Em 10%, ele abre a válvula, dependendo do valor inicial da tensão de piezo corretamente. Em caso de erro, uma mensagem de RAW irá aparecer no display. Depois ele vai para 30%, o posicionador descobre como o ímã foi montado. Em 40%, nesse momento, o posicionador abre ou fecha a válvula, dependendo de sua posição inicial. Só nesse momento, se o carretel estiver travado ou se o posicionador estiver sem alimentação de ar, aparecerá um erro aí e uma mensagem press. Isso aparecerá no display. No caso do FY302, se o KP for baixo ou o background traffic for menor que 200, essa mensagem poderá também ocorrer. Em 50%, nesse momento, o posicionador verifica se o ímã está acoplado à válvula. Caso negativo, vai aparecer uma mensagem do magnético, MGNT, no display.
Em 60%, o posicionador manda a válvula para 50% de posição. O setup poderá permanecer nesse passo caso o KP esteja baixo. Em 70%, nesse momento, a válvula estará próxima a 50% de abertura. O setup poderá travar ou permanecer nesse passo caso o KP esteja alto. Em 80%, o posicionador ajusta suas referências internas, de modo a posicionar a válvula em torno de 50%. O setup poderá travar ou permanecer nesse passo caso o KP esteja baixo. Em 90%, o posicionador verifica se o ímã está montado corretamente, seta com seta. Caso negativo, vai aparecer a mensagem de magnético. Isso vai aparecer no display. Em 100%, temos aí o fim do setup e o posicionador está configurado, calibrado corretamente. Em caso de dúvidas, em caso de algum problema, em caso de precisar fazer manutenção, por favor, entre em contato conosco, entre em contato com o nosso suporte e o nosso departamento de manutenção e instalações. Muito obrigado pela atenção.